Olá, vamos começar a nossa revisão focada na Lei Maria da Penha, especialmente para quem está se preparando para provas. A gente vai direto ao ponto naqueles artigos que mais caem, passando pelas medidas protetivas até as regras finais. Vai ser uma análise rápida, mas bem eficiente, para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença. Combinado? Então, a grande questão é, o que as bancas mais gostam de cobrar sobre a Lei Maria da Penha? Bom, o segredo é focar nos tópicos certos. Em vez de ficar naquela leitura cansativa da lei seca, a gente vai direto ao que interessa, destacando os artigos e os conceitos que todo mundo precisa dominar. Vamos lá? Ok, vamos começar pelo coração da lei, que são as medidas de proteção imediata. Aqui, o tempo é um fator super crítico. Por isso, a legislação estabelece prazos e ações muito claras para garantir a segurança da vítima assim que a violência é denunciada. Olha só, um número para gravar na mente: 48 horas. Conforme o artigo 18, esse é o prazo máximo que o juiz tem para decidir sobre as medidas protetivas de urgência depois de receber o pedido. Isso mostra de cara a urgência que a lei impõe ao sistema de justiça, né? A lei age diretamente no agressor, claro. O artigo 22 traz um verdadeiro arsenal de medidas que o juiz pode aplicar. Por exemplo, suspender o porte de armas, determinar o afastamento do lar, proibir qualquer tipo de contato. E um ponto fundamental para a prova: essas medidas podem ser aplicadas sozinhas ou todas juntas em conjunto. Mas a lei não olha só para o agressor. Ela também prevê um monte de medidas de apoio à vítima e aos seus dependentes, como está lá nos artigos 23 e 24. Isso inclui desde o encaminhamento para casas-abrigo até garantir a matrícula dos filhos numa escola próxima. E tem uma adição super importante, que é a possibilidade do auxílio aluguel por até 6 meses, um suporte material que pode ser decisivo. Pessoal, isso aqui é um dos pontos mais importantes para qualquer prova. O artigo 24A transformou o descumprimento de medida protetiva em um crime autônomo. A regra é simples e direta. Se o juiz deu uma ordem e o agressor descumpriu, isso é um crime específico, com pena de reclusão. Uma inovação crucial da lei que você precisa saber. É muito importante entender que uma mulher em situação de violência não está sozinha. A lei foi pensada para criar uma verdadeira rede de suporte para acompanhá-la em todo o processo. Vamos ver agora quem são as peças-chave desse sistema de apoio. Basicamente, são esses 3 pilares que garantem que a vítima tenha seus direitos assegurados. Temos o Ministério Público, que atua como um fiscal da lei, a assistência jurídica, que garante a defesa técnica, e a equipe multidisciplinar, que oferece um olhar muito mais amplo sobre o caso. O papel do Ministério Público, o famoso MP, é bem proativo. Segundo os artigos 25 e 26, ele tem que intervir em todas as causas, mesmo que não tenha sido ele a iniciar o processo. O MP pode requisitar força policial, pedir serviços de saúde e até fiscalizar os locais que atendem a mulher para garantir que tudo funcione como deveria. E aqui temos uma regra de ouro do processo, lá do artigo 27. A presença de um advogado é obrigatória em todos os atos. A única, e eu digo única exceção, é no pedido inicial das medidas protetivas, e isso é para não criar nenhuma barreira no momento de maior urgência. Para completar, o artigo 28 garante que essa assistência seja gratuita para quem precisar. A lei tem uma visão bem completa do problema, sabe? A violência doméstica não é só uma questão jurídica. É por isso que os artigos 29 e 30 prevêem essas equipes multidisciplinares, com psicólogos, assistentes sociais. O trabalho deles é fornecer laudos e dar um contexto mais profundo para o juiz, ajudando a tomar a melhor decisão para todos os envolvidos. Bom, agora vamos mergulhar nas regras processuais, que são a essência de muitas, mas muitas questões de prova. São aqueles detalhes que definem como o processo anda e que diferenciam os casos da Lei Maria da Penha de outros crimes comuns. Ponto importantíssimo. O artigo 17 proíbe, com todas as letras, a aplicação de penas como pagamento de cesta básica ou só uma multinha isolada. A mensagem da lei é clara: violência doméstica é grave e não pode ser resolvida com punições simbólicas. Isso é um clássico em questões de concurso. Aqui tem uma distinção que causa muita confusão, então atenção. No crime de lesão corporal, a ação penal é pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público age de qualquer forma, não depende da vontade da vítima. Agora, no crime de ameaça, a ação é pública condicionada. Condicionada ao quê? À representação da vítima. E um detalhe do artigo 16. Se a vítima quiser desistir, essa retratação só pode acontecer na frente do juiz. Outro ponto que as bancas adoram cobrar. O artigo 41 é categórico.
A Lei 9.099, a famosa Lei dos Juizados Especiais, não se aplica de jeito nenhum. Isso significa que aqueles benefícios, como transação penal ou suspensão condicional do processo, estão totalmente fora de cogitação nos casos de violência doméstica. E só para não deixar nenhuma dúvida no ar, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, foi lá e editou a súmula 536, que pacificou de vez esse entendimento. Essa súmula basicamente repete o que diz o artigo 41. Então, se a questão falar em aplicar a Lei 9.099, pode marcar que está errado sem medo. Para a gente fechar, vamos dar uma olhada na estrutura maior da lei, ou seja, como ela se encaixa no sistema de justiça e quais são as responsabilidades do poder público para que ela realmente saia do papel e funcione na prática. A lei previu a criação de juizados de violência doméstica, que são varas especializadas, mas, a gente sabe, eles ainda não existem em todo o país. E aí o que acontece? O artigo 33 resolve isso. Ele diz que, onde não tem o juizado especializado, as varas criminais comuns assumem essa função e, mais importante, devem dar prioridade total ao julgamento desses casos. O artigo 35 é quase um plano de ação para os governos. Ele lista uma série de políticas que a União, os estados e os municípios podem e devem implementar. Isso mostra que a lei não é só sobre punir, é também sobre prevenir e dar suporte, criando uma infraestrutura completa que vai desde delegacias especializadas até centros de reabilitação para os agressores. Então vamos recapitular os pontos de ouro. Aqueles que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. O prazo de 48 horas para o juiz decidir, o fato de que descumprir medida protetiva é crime, a proibição da pena de cesta básica, a não aplicação da Lei 9.099 e, por fim, que a ação para lesão corporal é pública e incondicionada. Dominar esses 5 pontos já é um passo gigantesco para ir bem na prova. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Conhecer a lei para a prova é fundamental, claro. Mas e como cidadãos? Como a gente pode fiscalizar e garantir que toda essa estrutura de prevenção e apoio realmente funcione como deveria? Fica aí a pergunta para a gente pensar um pouco além do texto da lei, sobre o impacto real que ela tem na nossa sociedade. Bons estudos!